O slide da aula de hoje é o mesmo da aula anterior. A gente vai começar exatamente de onde nós terminamos a aula passada. Antes, porém, eu queria dar duas indicações. Na aula passada, nós tivemos uma conversa bem legal, bem interessante sobre a questão do trabalho. Eu cheguei, inclusive, a colocar aqui para vocês um artigo que eu escrevi sobre um artigo de opinião, né? Ou seja, não foi um artigo científico, que eu escrevi sobre o filme Soul, da Disney. Não sei se vocês chegaram a assistir, eu sei que algumas pessoas já assistiram, gostaram bastante, recomendaram e tal. E ontem eu assisti um filme muito bacana, eu vou tentar colocar vou tentar disponibilizar para vocês aqui, colocar o link para vocês baixarem, caso vocês tenham interesse. É um filme de 1999, mas que tem uma linguagem estética, até no próprio nome do filme, remonta bastante à década de 80. É Como Enlouquecer o Seu Chefe. Vou até colocar aqui o link dele no... Ai, chega. Tinha separado aqui o link para vocês, só que me perdi. No Wikipedia para vocês. Então, gente, é um filme bem legal. Fala muito sobre essa questão do trabalho, sobre a questão do trabalho como mero meio de vida, né? Não trabalho como expressão da nossa individualidade, ao invés de ser as duas coisas, obviamente. Vou colocar aqui o link dele para, enfim, vocês com o link dele no Wikipedia. Eu posso colocar depois o link do filme para vocês baixarem, assistirem, recomendo demais. Eu assisti esse filme anteontem e é bem legal, tem muito a ver com o que a gente conversou. E ontem assisti um que talvez vocês devam conhecer, Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria com o Michael Douglas. Vocês devem conhecer Michael Douglas de outros filmes da década de 90, mais recentemente um dos filmes de um dos heróis dos Vingadores, né, o Homem-Formiga, ele participou também. Michael Douglas, eu acho que ele participa também de Instinto Selvagem, né, com Sharon Stone, ele participa, enfim, né. O Dia de Fúria é um clássico, é muito bom também e tem um pouco a ver com essa questão do trabalho. O Stefano conhece, né, assistiu. Aliás, conhece o Michael Douglas, né? Não sei se assistiu, ótimo. Então, são filmes bem interessantes que tem um pouco a ver com o que nós conversamos na aula passada. Um Crime Perfeito é bom, né? Com ele também. Inclusive, é bem conhecido o Crime Perfeito. Eu acho que eu assisti há muito tempo, mas não estou lembrado. Se eu ver as imagens, eu devo lembrar de imediato. Bom dia, Graziele. Renato comenta. Na área da administração, falando também sobre o trabalho de um autor bem conhecido, chamado Max Geringer. Certo, Renato? Vou atrás de saber. Então, tem esses dois filmes que eu achei esse fim de semana, que eu achei bem pertinentes com aquela breve conversa que nós tivemos sobre o trabalho, enquanto sopro de vida, enquanto gozo de vida, o trabalho, enquanto afirmação da nossa individualidade no mundo, é por meio do meu trabalho que eu me relaciono com vocês, é por meio dos trabalhos de vocês que vocês se relacionam comigo, mas dentro da perspectiva do modo de produção capitalista, nós temos o trabalho estranhado, né? O trabalho apenas como mero meio de vida, por isso que nós odiamos a segunda-feira. Porque o trabalho ele se resume a isso, a um meio de sobrevivência. Quando em sua essência o trabalho não é só isso, né? O trabalho é a reafirmação da nossa individualidade no mundo e por meio dessa individualidade nós temos a reafirmação de uma identidade coletiva no qual, por meio dele, nós nos relacionamos uns com os outros. Eu sirvo vocês, vocês me servem e nessa teia comunitária nós satisfazemos nossas carências, nossas necessidades por meio do trabalho enquanto meio de vida, não apenas como meio de sobrevivência. Então, feitas essas indicações, vamos dar início à nossa aula propriamente dita, tá? São dois filmes bacanas. Um Dia de Fúria, o Stefano conhece. Quem não conhece Um Dia de Fúria, quando vê a foto do Michael Douglas no filme, vai lembrar. É um filme de 1993, um filme super conhecido, já passou na sessão da tarde muitas vezes. Tem a cena clássica que ele entra na lanchonete, atirando para cima, enfim. Bom, pessoal, na aula passada, nós começamos a estudar a participação institucionalizada no Estado, né? Nós vimos que se o Estado é uma entidade que se coloca como impessoal... outra coisa, pessoal, antes de começar a aula. Eu coloquei antes de começar o assunto direto, né? A aula já está acontecendo. Eu coloquei nossa plataforma uns trechos desse livro aqui, do Bobbio.
Liberalismo e Democracia. Bobbio, ele é um autor muito caro ao direito, ele já faleceu, é um autor bem interessante. Tenho minhas discordâncias teóricas com o Bobbio, e não são poucas as minhas discordâncias com ele. No entanto, devo reconhecer a contribuição dele para o direito e para a sociologia é inevitável. É um autor de suma importância. E nesse livro aqui, logo nos capítulos, é um livrinho pequeno, logo nos capítulos iniciais, ele faz uma crítica bem interessante ao contrato social. Ele traz o contrato social que nós já estamos vendo desde o início do semestre, né? Ele traz o contrato social como uma inversão mistificadora. Em que sentido? Segundo o contrato social, os homens e mulheres eram livres, aí assinaram um acordo, um contrato, um pacto social, em que abriram mão dessa liberdade natural, desse estado de natureza, para uma liberdade civil, uma liberdade a partir da qual nós não somos 100% livres, mas somos mais livres, meio que tem uma dialética interessante. Nós não somos 100% livres, mas somos mais livres exatamente porque abrimos mão de nossa liberdade, que não é preciso resolver mais as coisas colocando o dedo no olho do coleguinha, certo? Dando cocorote tabefe no coleguinha, como dizia Hobbes, né? Então, essa é a perspectiva do contrato social. Éramos livres e deixamos de ser livres. Bobbio faz, não, isso é uma inversão. Historicamente acontece exatamente o contrário. Acontece exatamente o contrário. Nós temos um Estado absolutista, e essa expressão absolutista do Estado, ela se expressa tanto na Idade Moderna como na Idade Antiga, quando nós estudamos História e Estado, por meio do capítulo do livro Elementos de Teoria Geral do Estado, do Aldo Dallaire. Nós temos um Estado extremamente concentrador, absolutista, que é diferente das formas contemporâneas de Estado, diferente do Estado social. Não confundo, pelo amor de Jesus, Estado absolutista e Estado social são coisas completamente diferentes. Tem alguns liberais bem panfletários que gostam de comparar uma coisa com outra, não tem nada a ver, tá? Mas, de todo modo, nós temos um Estado absolutista e, a partir de movimentos teóricos, movimentos políticos, esse poder absolutista foi diminuindo no sentido de liberdades individuais e coletivas passarem a ser reconhecidas. Então, veja, nós temos o Estado absolutista aí, na Era Moderna, na Idade Moderna. Nós tivemos o Iluminismo, nós tivemos processos revolucionários, como a Revolução Gloriosa no final do século XVII na Inglaterra, Revolução Francesa no final do século XVIII na França. No século XIX, como diz Eric Hobsbawm, é a era das revoluções burguesas, era das revoluções liberais, que, inspiradas pela Revolução Francesa, deu-se início a um processo de ruptura com as formas monárquicas absolutistas da era moderna. Então, vocês percebem que temos um Estado concentrador, que é o Estado absolutista, e a partir de um avanço teórico e político, esse poder do Estado absolutista foi diminuindo em nome de liberdades civis clássicas, liberdade de expressão, liberdade de associação, etc. E tal. Bobbio adota essa perspectiva, ele aponta essa contradição na teoria do contrato social, que inverte. Historicamente acontece exatamente o contrário. Os homens e mulheres não são livres e abrem mão de sua liberdade em nome do Estado. Pelo contrário, nós temos um Estado forte que cesseia essas liberdades e, a partir de um avanço teórico e político, a partir de um grau de amadurecimento político da sociedade, o Estado vai perdendo esse poder absolutista ao passo que liberdades civis vão avançando. Bom dia, Nicolas. Bobbio é muito preciso, gente. Eu coloquei o capítulo, as 5, 6 páginas, que ele fala exatamente dessa inversão teórica da teoria do contrato social. Como vocês devem ter visto, é uma teoria que serve, obviamente, aos propósitos da sociedade contemporânea, certo? Locke, principalmente Locke e Rousseau, né? Mas mais Locke, né? Então, imagine só, é meio que impensado, né? Você imaginar que as pessoas estão no meio do mato, aí uma chega para outra e fez: ei, vamos assinar um contrato? Bora, eu quero ser marceneiro, eu quero ser mecânico, eu quero ser gari, eu quero ser advogado. Aí quando chega a milésima pessoa, faz: eu quero governar vocês. Então pronto, vamos todos assinar esse contrato aqui, esse abaixo assinado, e a gente abre mão. Chega Nicolas chegou agora e faz: eu quero governar vocês. Então, eu, Graziele, Emília, Stefano, Renato, vamos abrir mão da nossa liberdade para que Nicolas nos governe. Então, isso do ponto de vista histórico é um absurdo, como o Bobbio aponta, né? E isso está no capítulo. Então, leiam, certo?
é mais uma contribuição que eu faço para vocês. Meu propósito é que vocês levem isso para a vida, não só para a disciplina. Na aula passada, começamos a falar sobre participação institucionalizada no Estado. Bom, se o Estado se coloca como impessoal, e nós já temos acúmulo teórico, nós já temos acúmulo de conhecimento suficiente para entender que essa impessoalidade do Estado não existe. Quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado na forma contemporânea, as formas que ele tomou a partir da Revolução Francesa, que por meio de idas e vindas se consolidou no século XIX e veio definitivamente se consolidar só em 1991. Sim, 1991, 2 anos antes do filme, que nós acabamos de falar, Um Dia de Fúria, que é de 1993, com o fim da União Soviética. Bom dia, Rivelino. Então, se o Estado se coloca como impessoal e nesse sentido nós temos uma sociedade que representa uma sociedade que não é homogênea, uma sociedade que tem as suas mais diversas expressões políticas, sociais, ideológicas. Nós temos, dentro da relação capital-trabalho, por exemplo, nós temos quem detém os meios de produção e quem não detém os meios de produção precisa, para sobreviver, vender sua força de trabalho. Nós temos questões ambientais, nós temos questões raciais, nós temos questões de todas as cores e matrizes políticas. Nesse sentido, a sociedade, diante do Estado impessoal, ela pode se organizar por meio de um partido político para disputar espaços nesse Estado. Óbvio, nós estamos falando da participação por meio do mandato eletivo. Vimos na aula passada que essa participação pode ocorrer de outras maneiras. Mas se o Estado é impessoal, ele franqueia as pessoas a possibilidade de se organizarem por meio de agremiações para disputarem o Estado, para, perante a sociedade, disputarem o Estado e ocuparem espaços de decisão política. Óbvio que essa concepção nós temos tem várias limitações e várias críticas. Para não demorarmos muito, eu vou entrar em uma delas. Tem um autor que é muito famosinho no direito, ele é bem estudado no direito, é chamado Ronald Dworkin. Ronald Dworkin morreu recentemente, inclusive. Quando eu falo recentemente, eu acho que tem uns 10 anos. Dworkin, ele é norte-americano, ele é bem respeitado, é bem estudado no direito, tem muitos livros, enfim. Tem um artigo que ele fala das eleições norte-americanas em 1994, em que os candidatos a presidente dos Estados Unidos eram Bill Clinton e Ross Perot. Aí, Ross Perot é um magnata das telecomunicações. Ele tem várias emissoras de TV, várias emissoras de rádio que alcançam todo o território dos Estados Unidos. Aí, qual é a reflexão que o Dworkin faz? Ele fala assim nesse artigo. Posso até procurar, se vocês tiverem interesse, obviamente. Eu li no mestrado. Ele fala assim, poxa, eu quando quero convencer as pessoas, o que é que eu disponho? Eu disponho da minha capacidade argumentativa. E o que é a minha capacidade argumentativa? É a minha capacidade de formular argumentos coesos e coerentes dentro de uma determinada lógica para mostrar que o meu ponto de vista ele é factível, ele é politicamente viável, ele é politicamente adequado para suprir, para satisfazer as necessidades das pessoas. Então, o que eu disponho, se eu for candidato a presidente dos Estados Unidos, o que eu disponho para convencer as pessoas, é da minha capacidade argumentativa. Porém, o que o Ross Perot dispõe? Ross Perot dispõe de sinais de TV, de acesso a concessões públicas, ao espectro eletromagnético do sinal de TV, por meio da qual ele tem acesso a todos os estados, a todos os lugares dos Estados Unidos. E ele argumenta muito pior que eu. Ele não tem nenhuma argumentação, mas ele tem os aparelhos de comunicação, ele é um magnata, ele é um grande empresário das comunicações, ele tem um grande império das comunicações agindo em seu favor. Quem é que vai vencer as eleições? Eu que argumento bem ou ele? Qual a reflexão que Dworkin traz? Quem manda é o poder econômico. Não importa se eu for o maior orador de todos os tempos. Ross Perot, Bill Clinton, obviamente, nessa época ele tinha um poder econômico, ele tinha uma boa base social e tinha uma boa base empresarial da indústria
farmacêutica, etc. e tal, apoiando. Mas a reflexão que ele traz é a seguinte: não era nenhum coitadinho Bill Clinton, óbvio. A reflexão que ele traz é a seguinte: ó, é isso. Ele tem poder econômico, ele tem um acúmulo de riquezas muito maior que a média da população. E, meu amigo, ele pode argumentar o que for. A Terra pode ser redonda ou o que for. Se as TVs ficarem falando, se os rádios, se os meios de comunicação, os canais hegemônicos na internet ficarem falando que a Terra é plana, a Terra, você pode chegar com as fotos da Terra redonda, tirada por um satélite da NASA. Não. Vai prevalecer que a Terra é plana. Essa é a reflexão de Dworkin para o processo eleitoral. Então, gente, um mandato político, né, ele é exercido por meio via de regra, obviamente, por meio do voto, né? As pessoas elegem seus representantes eleitos. Na última aula nós paramos aqui, nós falamos que se a sociedade é fragmentada no sentido de... Ela é fragmentada no sentido de haver muitos segmentos sociais, e esses segmentos podem se organizar para disputar o Estado. Ah, muito bom, Nicolas. Teoria da razão instrumental da Escola de Frankfurt. Eu gosto muito, Nicolas, muito de Marcuse, principalmente, né? Da sociedade unidimensional da Escola de Frankfurt. Tem um livro, A Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, que eu acho maravilhoso também. Acho maravilhoso. Li muito tempo, é um dos livros que eu tenho que reler. Mas o meu chamego da Escola de Frankfurt é Marcuse. Marcuse e a ideologia na sociedade, aquela noção da razão técnica, do homem unidimensional. Isso tem tudo a ver com direito, gente. Isso tem tudo a ver com direito. O Stefano faz uma observação muito precisa. É tipo capitania hereditária, viu, Stefano? Se vocês tiverem, a partir da provocação de Nicolas, que foi muito boa, se vocês tiverem interesse em ler sobre a Escola de Frankfurt, no livro de Filosofia do Direito de Alisson Mascaro, que eu disponibilizei para vocês, tem um capítulo só sobre a Escola de Frankfurt. Sobre razão técnica, sobre indústria cultural. Recomendo demais. A questão de razão técnica tem tudo a ver com direito, cara. A razão instrumental da sociedade, que a gente faz as coisas sem nem perceber. A gente vai na direção sem nem perceber. É muito bom, viu? Recomendo demais. E essa... Oi, alguém tá falando? Licença, foi mal, Nicolas. Não, Nicolas, pode falar, querido. Aqui você é brother, você tá em casa, fica à vontade aí. Eu fiquei curioso, mas o senhor vai chegar sobre essa questão até o direito nessa disciplina ou não? Do que? Fica mais para dessa relação a gente fazer as coisas cego até o direito, assim, como você falou. A gente não estuda propriamente nessa disciplina, não, né? Não vamos. Isso, inclusive, Nicolas, é assunto muito mais da disciplina de filosofia. É muito embora vocês devam ter percebido, a gente dialoga bastante com a filosofia. Mas isso nós não vamos abordar na nossa disciplina. Mas estou aí, quiser montar um grupo de WhatsApp com a galera para trocar ideia sobre isso, pode montar. É nós que a gente conversa. Aqui a gente não se limita às gaiolas da aula nem da disciplina, não, viu, gente? O horizonte é muito maior, viu, Nicolas? A gente não vai entrar nisso, mas estou às ordens aí para a gente trocar essa ideia. Viu? Vamos lá, vamos seguir. Valeu, Nicolas. É um assunto muito provocador, gente. A Escola de Frankfurt, leiam, vão no capítulo... Não era a minha disciplina, era a disciplina do professor Carlos André. Mas, enfim, né? Leiam para a vida, não leiam para cá não, viu? Então, vamos seguir, sigamos. Então, vejam só, a gente viu que, bom, a sociedade é fragmentada, a sociedade tem interesses antagônicos. Não caiam nessa conversinha de que a sociedade é feita por teletubbies, viu? Tem gente que acha que, vamos todos dar as mãos. Não, a sociedade é uma sociedade que tem relações insolúveis e contraditórias. É isso. Ora, você trabalha no supermercado como caixa do Nordestão, Nevaldo Rocha, ele quer o quê de você? Ele quer que você trabalhe mais e que ganhe menos. Você quer o quê dele? Você quer trabalhar menos e ganhar mais. Pronto. Aí são interesses incompatíveis. É isso, é natural. Todo mundo aqui quer ter mais tempo livre.
e quer ganhar minimamente bem para sobreviver. Nevaldo Rocha do Nordestão, por seu caso, que é o contrário. Tanto que vejam a reforma trabalhista, vejam a reforma da Previdência. É exatamente o avanço do capital no trabalho. Interesses insolúveis que, na queda de braço, determinada correlação histórica, o capital avança em cima do trabalho. Mas se o trabalho se organizar, ele avança e ganha espaço. Como aconteceu, por exemplo, quando foi aprovada a jornada de trabalho, de 8 horas semanais. Obrigado. Eu estou confundindo. Nevaldo Rocha é da Riachuelo. Quem é do Nordestão é Telvino, né? Telvino Medeiros. Obrigado, Stefano. Eu boto tudo num balaio só. É tudo burguês. Enfim. Cheguei a me perder agora. Enfim, o que acontece é isso, certo? Ó, o que foi a aprovação da jornada de 8 horas? Um avanço do trabalho sobre capital. Antes as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, 15 horas por dia. O operariado se organizou politicamente por meio de sindicatos e tal, e fez, gente, eu acho trabalhar 10 horas, 8 horas. Criança de 11 anos trabalhando 12 horas por dia em carvão. Não, tal. Então, vocês percebem que por meio de uma organização, a sociedade vai, de uma organização da classe trabalhadora, né? Ela vai se organizando no sentido de conseguir essas conquistas civilizatórias. Impedir, por exemplo, que mulher grávida trabalhe durante a gravidez, durante o período de gestação, etc. e tal, em determinadas atividades. Então é isso, nós temos interesses que o que vai definir quem vai avançar e quem vai ter suas conquistas reconhecidas no plano legal é a mobilização popular. Se o operariado, as pessoas que trabalham, estiverem mobilizadas, onde estavam mobilizadas, a jornada de trabalho caiu de 12 para 8 horas. Quando não estão mobilizadas o suficiente, vem uma reforma trabalhista e aprova o trabalho intermitente. Ou seja, avança nas formas de exploração. Aumenta o período de trabalho e mantém os níveis de ganho. Ou seja, arroja a forma de apropriação da riqueza coletivamente produzida, certo? Bom, a sociedade se organiza, via de regra, para disputar esses espaços no Estado, ela se organiza por meio de partidos políticos que representam seus segmentos na sociedade. Questões religiosas, questões ambientais, questões sociais, etc. e tal. Nós temos uma sociedade que tem uma pluralidade de interesses e é legítimo que esses segmentos da sociedade se organizem para disputar o Estado. É legítimo, completamente legítimo. Nós temos essa disparidade do poder econômico que nós tratamos há 2, 3 slides quando falamos do Ross Perot. Mas, de todo modo, falando de modo geral, sem entrar em detalhes, sem minúcias críticas ou não, é legítimo que a sociedade se organize coletivamente para disputar esses espaços. E nessa perspectiva, nós temos basicamente 2 sistemas. Nós temos sistemas bipartidários e sistemas pluripartidários, né? O bipartidarismo dos partidos é o que existe nos Estados Unidos hoje, né? Que o Partido Democrata e o Partido Republicano, embora dentro desses partidos são partidos de massa, né? Dentro desses partidos há divergências, há correntes, há tendências. Por exemplo, no Partido Democrata, você pega as ideias de Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, e de Bernie Sanders, você percebe que são ideias completamente diferentes. A perspectiva de Bernie Sanders é bem diferente da perspectiva de Joe Biden, embora os dois façam parte do mesmo partido. Eles defendem grupos e segmentos da sociedade diversos. A mesma coisa acontece no Partido Republicano, mas hoje mais à direita, obviamente, né? Então, o que acontece é que dentro mesmo das agremiações desse sistema bipartidário, nós não temos uma agremiação monolítica. O Brasil era bipartidário antes de 1985, com a reforma eleitoral, né? Antes o Brasil tinha 2 partidos, né? Era o partido era a Arena e o MDB. Eu não sei, talvez Rivelino possa esclarecer minha memória, mas quem foi, Rivelino, que falou que era o partido do sim e o partido do sim senhor, né? Nicolas pergunta, por que no Zeu não existe negócio mais voltado para articulação de esquerda? Nicolas, essa pergunta aqui cabe uma aula, nós temos aqui, mas de modo geral, o que acontece é que os Estados Unidos, eu vou tentar responder essa pergunta. Nicolas, eu acho o Nicolas fantástico, porque ele faz umas observações extremamente pertinentes que despertam em mim a vontade de ficar
falando loucamente. O Nicolas, ele sabe ir direto no assunto. E eu tenho que, às vezes, me conter para não me empolgar e tomar a aula toda. Mas eu vou só dar um exemplo, tá certo, Nicolas? Porque hoje nos Estados Unidos não tem uma configuração para essa articulação que você colocou. Na década de 60, a gente vai ver isso daqui a pouco, na década de 60, nos Estados Unidos, isso tem 50 anos, gente. Os direitos civis dos negros foram reconhecidos. Ah, professor, mas a escravidão já tinha sido abolida pela 13ª emenda. Bom, no papel. Do ponto de vista do avanço dos direitos civis, não havia nada consolidado. Pelo contrário, até a década de 60, prevaleciam nos Estados Unidos as Jim Crow Laws, as leis Jim Crow, dos separados mais iguais. Depois botem no Google isso aqui, tá certo, gente? Que eram leis segregacionistas, certo? Leis segregacionistas, leis racistas, que duravam desde que surgiram no final do século XIX e duraram até pouco tempo. Né? E os negros não tinham direitos civis, voto, etc. e tal. Na década de 60 é que eles conseguiram, houve uma ampla movimentação política, uma ampla mobilização da sociedade, e os direitos civis dos negros nos Estados Unidos passaram a ser reconhecidos. Só que a comunidade negra percebeu que o reconhecimento de direitos do ponto de vista institucional é importante, mas não é suficiente. Por que eles perceberam isso? Porque eles perceberam que, do ponto de vista formal, nós temos direito. Mas continuamos sendo mortos, continuamos sendo perseguidos, continuamos sendo linchados, continuamos sofrendo opressão, exploração, etc. e tal. Então, eles perceberam que, do ponto de vista formal, é uma conquista importante, mas era importante também e principalmente avançar numa perspectiva material, não apenas de mero ou reconhecimento formal perante a lei. Foi nesse contexto que surgiu um grupo que muitos de vocês devem conhecer. Esse grupo aqui. Black Panther Party, Partido dos Panteras Negras. Certamente alguns. Beyoncé, um dia desse, fez uma dancinha vestida, um dia desse, uns 4 anos, ela fez uma dança no Super Bowl, fantasiada de Panteras Negras, né? Mas, gente, Panteras Negras não é Beyoncé. Panteras Negras é outra coisa. Panteras Negras é outra coisa. Eles perceberam que, do ponto de vista, o reconhecimento formal de direitos no modo de produção capitalista não é suficiente e muda alguma coisa, muda, mas não muda tanto. Então, o Partido dos Panteras Negras, o Black Panther Party, que tem pessoas que são referências políticas e intelectuais até hoje, como a Angela Davis, eles são um partido essencialmente revolucionário. A gente vai ver isso na próxima aula. Só que a política de guerra às drogas, né, a política de repressão do governo Nixon, sufocou todas as forças contra-hegemônicas e progressistas na década de 60 e 70. Sufocou. Quando eu falo sufocar, é prender e arrebentar. Contra a cultura, movimentos contra a guerra do Vietnã, movimentos negros e tal, foram sufocados, perseguidos do ponto de vista institucional. Polícia, viu, Nicolas? E dentro desse contexto, da década de 60 e 70, houve um esmigalhamento dessas forças mais progressistas na política norte-americana. Sobrou quem? Sobrou uma esquerda moderada. Uma esquerda que a direita adora. Sobrou isso. Certo, Nicolas? Então, acho que passa mais ou menos por aí, tá certo? Nós tínhamos uma articulação forte das forças progressistas. É complexo, é complexo. Eu estou tentando... Nicolas, o esforço que eu estou fazendo para fazer esse resumo aqui, você não tem noção, eu estou aqui suando. Eu estou correndo uma maratona. Mas é mais ou menos por aí. Assistam Infiltrado na Clã. Concorreu ao Oscar 2018. Assistam. Mississippi em Chamas. Outro clássico. Assistam. E tem um filme também interessante na Netflix, Relatos do Mundo. Que é com Tom Hanks. Bom, gente, valeu. Vamos continuar aqui. Eu acho que eu consegui ser objetivo o suficiente para a gente poder acabar a aula hoje. Então, o Brasil chegou a ter 2 partidos a partir da reforma
do sistema partidário, o Brasil passou a ter várias agremiações na década de 80. Olha só, alguém gosta de Mississippi em Chamas. Sabia que era Stefano. Pá, sabe, quer ver? Eu vi alguém que tinha curtido Mississippi em Chamas, eu pensei, isso foi Stefano. Dito e feito. Mississippi em Chamas é um clássico também, né? Muito bacana, muito massa. Não sei se você teve mais gente que assistiu. Quem assistiu esses filmes, ou algum deles, e gostou. Quem não gostou pode falar aqui também, obviamente. Aqui a tribuna é livre. Quem gostou, recomendo também, que são filmes muito bacanas. Infiltrado na Clã é do Spike Lee. Faça a coisa certa. O diretor, né? Muito bacana. Vamos lá. Então, gente, antes de 85, o Brasil se organizava por meio do sistema bipartidário e depois várias agremiações. Nos Estados Unidos, esse sistema bipartidário ele prevalece até os dias atuais e há muitas críticas em relação a ele. Uma delas diz respeito à centralização do poder político. Porque, veja só, se nós temos uma sociedade que tem muitos segmentos, uma sociedade fragmentada, com interesses antagônicos, é legítimo, como nós acabamos de falar, que essas pessoas se organizem para disputar o Estado. E dois partidos, um sistema de organização partidária que coloca só dois partidos, é muito provável que esses dois partidos não contemplem todos os interesses da sociedade. Ou melhor, que segmentos da sociedade não se vejam representados nesses dois partidos. Há muitos segmentos subrepresentados no sistema multipartidário, avaliam dois partidos, tá entendendo? Então, uma das críticas é essa, que é uma centralização do poder nessas duas agremiações e que acaba prejudicando a representatividade, que já não é ideal no sistema pluripartidário. No bipartidário, então, é que isso se torna ainda mais difícil. Sistemas eleitorais. Bom, é uma questão técnica agora, né? Os sistemas eleitorais, basicamente, eles instituem como será feita a distribuição do poder político entre os vitoriosos na disputa, entre aquelas pessoas que tiveram mais votos, certo? Nós temos, basicamente, dois sistemas. O sistema de eleição majoritária, e quem tem a maioria dos votos vence o cargo em disputa. Esse sistema, via de regra, ele acontece nas eleições para o Poder Executivo e para os senadores, certo? Então, se cair na prova que é para o Parlamento, não, para o Parlamento só quando é o Senado. Quando é a Câmara Federal, aqui no Brasil, o sistema é proporcional, certo? Mas quem tem maioria dos votos leva. E, geralmente, leva a eleição em 2 turnos, tá? Já o sistema de eleição proporcional, os cargos em disputa são ocupados proporcionalmente pelos partidos, né? Geralmente ocorre pelo Poder Legislativo, no Brasil, como acabamos de ver, pega só a Câmara, né, dos deputados, as deputadas não pegam o Senado, e ele se instrumentaliza por meio do quociente eleitoral, que é o número de votos dividido pelo número de cargos em disputa. Por exemplo, Câmara Municipal de Natal, nós temos 29 cadeiras de vereadores e vereadoras. Como é que você calcula o quociente eleitoral? Você pega o número de votos, certo? Ou seja, o número de eleitores e eleitoras, o número de pessoas que votou, você divide por esse número, certo? Se o partido ou coligação, não mais coligação, já que a reforma eleitoral recente não permite mais coligação, então o partido, a agremiação em si, se o partido, todos os seus candidatos conseguirem bater esse quociente eleitoral, que geralmente aqui em Natal é 11, 12 mil votos, ele coloca lá a pessoa que teve mais votos. Por exemplo, vamos supor que determinado partido teve 10 candidatos e candidatas, certo? Cada um desses candidatos, ou alguns tiveram mais votos, outros menos votos, obviamente, mas somando tudo, conseguiu bater o quociente eleitoral, conseguiu bater 12 mil, certo? Que é 1,29 avos. Representa 1,29 avos das pessoas que foram votar. Bom, bateu o quociente eleitoral, então quem vai assumir aquela cadeira dentre esses candidatos e candidatas, é a pessoa que teve mais votos. A pessoa que teve mais votos, por exemplo, teve 1.000 votos. Pronto, então é ela. Então a segunda que teve mais votos fica na suplência, óbvio, né? Depender da configuração geral, tá? Então hoje nós temos uma limitação em relação à coligação, certo? E esse modelo proporcional, ele prestigia a representação partidária, não pessoal ou individual dos candidatos. Ou seja, ele tende a ser um
voto mais programático, um voto mais ideológico, um voto mais voltado à chancela de um projeto, de um programa partidário, político, eleitoral. Então, ele privilegia isso do que o voto individual. Vou votar em fulaninho porque fulaninho usa um boné amarelo e eu gosto do bonés amarelo. Vou votar em fulaninho porque ele é bonito. Isso acontece muito, né? E fulaninho é bonito, fulaninho é um gato, logo eu gosto, eu quero que eu seja representado por uma pessoa bonita na Câmara. Aí eu voto em, sei lá, Fábio Faria. Então, esse sistema aqui, ele privilegia a representação partidária, o programa, não a pessoa. Sistema de eleição distrital. Graças a Jesus Cristo, esse sistema não é aplicado aqui no Brasil, muito embora existam projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional voltados a aplicar, a instituir esse sistema. Não, eu, particularmente, eu não acho interessante. Se houver alguém da turma que acha interessante, fique à vontade aqui, microfone aberto. Vocês fiquem à vontade para se colocar. Mas, de modo geral, o sistema de eleição distrital, ele ocorre para os membros do Poder Legislativo, na eleição para os membros do Poder Legislativo. Há uma divisão do território em distritos e cada eleitor somente pode votar nos candidatos de cada distrito. Um distrito, por exemplo, pode pegar um bairro ou 2 bairros, né? Distrito de cidade satélite, distrito do Guarapes, distrito do bairro Nordeste, distrito do Tirol, ou então distrito do Tirol, Petrópolis, tá entendendo? Ele divide em distritos, certo? E há uma proximidade física, em tese, obviamente, entre eleitores e representantes e seus representantes, certo? Há muitas críticas. Primeiro, a crítica dificulta a representação de minorias ou de ideias. Dificulta. Certo? Dentro de você que mora no satélite e água, eita. Renato comenta, um absurdo, que acho no nosso sistema eleitoral é o fato de que a legenda em determinados momentos sobrepõe a vontade popular. De quem teve votação superior deve ser eleito pede sua vaga para um candidato que é beneficiado pela legenda. Porque dentro, óbvio, no sistema proporcional há algumas falhas, sem dúvida. Há candidatos que têm 2 votos e é eleitos, né? Aconteceu isso recentemente aqui em Natal, inclusive, acho que foi com a Amanda Gugel, né? Enfim, há falhas de representação, obviamente, que devem ser discutidas e aprimoradas. Não é um sistema perfeito, de fato, Renato. Então, gente, algumas críticas ao sistema de eleição distrital, certo? Dificulta a representação de minorias ou ideias, você coloca a discussão naquele microespaço, né? Aumenta o poder das oligarquias locais, porque vejam só, gente, se nós temos... se você dividir por distritos, você deixa de levar em consideração uma realidade que diz respeito à totalidade do tecido social, da sociedade, e você leva em consideração realidades muito específicas e particulares que acabam por não dar esse olhar em relação às relações como um todo. Iago, não faça isso. Por favor. Não defenda a monarquia não, tá? Por favor. Enfim, não faça isso não, tá? Pelo amor de Deus. Sim, vamos votar. Enfim, gente. Outra crítica, né? Aumenta o poder das oligarquias locais, né? Estimula o clientelismo, né? Pois desconsidera o todo social e não garante legitimidade do processo, porque desconsidera a vontade da totalidade popular. Então, você vê, são algumas críticas interessantes ao sistema distrital. O Camilo Onoda traz isso de forma bem interessante. Iago é fantástico, eu sei. Uma coisa interessante, gente, é que eu estava lendo sobre isso ontem. É um texto que, em outro momento, eu posso passar para você, a gente pode trocar ideia, mas aqui, infelizmente, nós não temos tempo, né? A gente, quando compara a democracia, você já deve ter percebido isso em mim, né?
Eu sou um profundo crítico da democracia liberal contemporânea por mim. E sim, eu quero que ela seja superada. Isso você já me conhece o suficiente para entender isso de mim. No entanto, em relação às formas políticas anteriores, ela é um avanço, certo? Em relação às formas monárquicas, absolutistas, feudais, ela é um inegável avanço. Inegável avanço. Não tem, tipo, monarquia, aristocracia é privilégio. É privilégio de castas, tá entendendo? É privilégio de castas. É setores que, tão somente por terem uma linhagem familiar, recebem um espaço privilegiado na estrutura do Estado. Não há, por exemplo, igualdade formal de todos perante a lei. Não há. Isso é uma conquista do Estado contemporâneo, a partir da Revolução Francesa. Não há. A noção do regime absolutista, monárquico, aristócrata. Eu sei que foi uma tiração de onda, viu, gente? Eu estou aqui só, aproveitei a deixa para... Então, essa noção de igualdade formal perante a lei, essa noção de liberdade formal, nós temos severas e contundentes críticas em relação a ela. Eu pesquisei isso no meu mestrado, eu tenho uma coluna na Carta Capital que eu escrevo sobre isso com muita frequência. Então, eu faço essa crítica permanentemente. Estou escrevendo um livro com 4 amigos que deve ser lançado agora, daqui para junho, que eu faço essa crítica também. Assim, falo as coisas que eu estou falando aqui para você na aula, porém, é inegável que é um avanço em relação às formas políticas institucionais anteriores. Então, hoje é uma forma conservadora, porque toda forma de organização política de seu tempo é conservadora. O rei, o monarca absolutista, ele não queria que a monarquia absolutista acabasse. O senhor feudal não queria que o feudalismo acabasse. O senhor do escravo não queria que o feudalismo acabasse. Então, hoje, quem detém o poder político e econômico também se coloca como conservador, no sentido de conservar a ordem. Então, quando nós olhamos para frente, nós temos formas políticas e institucionais conservadoras, de fato. Mas, quando nós olhamos para trás, nós temos essas formas políticas e institucionais da democracia contemporânea são um avanço. Então, a gente pensa em superá-las, mas sempre olhando para frente, tá? É uma reflexãozinha que eu trago para vocês e, concordando ou discordando, estamos juntos sempre, vocês sabem. Não conheço vocês pessoalmente, apenas por aqui, mas tenho um carinho muito grande e vocês sabem que, se quiser trocar uma ideia, estamos juntos sempre. Não precisam concordar sempre. Bom dia, professor. A beleza da coisa é essa. Quem está falando? Iago. Fala, Iago. Professor, desculpa aí pela tiração de onda. Não, homem, pelo amor de Deus, eu acho fantástico. Você é ótimo. Mas em relação à monarquia, foi uma tiração de onda e entre aspas, sabe? Porque às vezes eu penso que os monarcas tinham um zelo maior pelo patrimônio, né? Pelo país. Porque o que a gente vê aí hoje na democracia é os caras gerando dívida para a gente pagar daqui a 20 anos para suprir uma necessidade de hoje, sem se preocupar, na verdade, de quem é que vai pagar essa conta no final. Mas em relação ao que o senhor estava falando, né, era realmente só uma brincadeira, sabe? Não foi com pertinência de ser verdade, não. Iago, tamo junto. Você pode falar, aqui você manda, você pode falar o que quiser, viu? E foi uma observação que é muito importante, eu acho fundamental. Brincadeira ou não, foi uma contribuição relevante, eu acho que isso que importa, viu, Iago? Porque, inclusive, eu vejo pessoas falando, tal. Então, independente disso, sua contribuição, sua intervenção foi muito importante. É interessante colocar aqui a questão do monarca, né? A questão pessoal, né? Tipo, os monarcas têm um zelo maior. Bom, isso é uma afirmação abstrata. Vamos lá, qual é o monarca? Porque, por exemplo, você assiste Game of Thrones? Alguém assistiu Game of Thrones aqui? Assisti. Vamos lá, poxa vida. Vocês disparam muitos gatilhos em mim. Vocês lembram de Daenerys? Daenerys Targaryen? Lembro também. Você lembra quem era o pai dela? Lembro também, mas não sei o nome, não. O Rei Louco. Isso. Você lembra que o irmão dela... Eu me esqueci o nome do irmão dela agora. O irmão dela que morreu, né? O irmão dela era visto como uma pessoa... Hã? O gêmeo dela, né? Na verdade, é o irmão mais velho dela. É mais velho, tá. Ela tem um irmão que, quando ela nasceu, esse irmão ele já era velho. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Aerys Targaryen. Esse cara, Aerys, ele era visto como uma pessoa nobre, uma pessoa boa e tal. Só que o pai dele
era louco. O pai dele tinha, o pai de Daenerys tinha, o rei louco, ele tinha a mania de queimar as pessoas. E, tipo, ele na condição de rei, não sei se você lembra, ele queima o pai de Robert Targaryen, de Robert Baratheon, né? Olha, ele mata o povo dos Stark, né? Então, ele na condição de rei, ele tem poder absoluto, Iago. Ele pode fazer aquilo. Eu sou, tá entendendo? Ele pode fazer aquilo. A população não pode chegar e falar, vou tirar você. Tá entendendo? Ele, não, vai tirar o quê? Você não me elegeram? É porque o que eu falei em relação ao zelo é em relação à visão que eu tenho hoje. Se eu tenho um patrimônio, o meu interesse é manter aquele patrimônio. Não é acabar com o meu patrimônio. Então, o que eu falei em relação ao zelo foi direcionado a isso, sabe, professor? Entendi. Perfeito. Mas faz sentido. A questão, por exemplo, vejam só, sobre isso, eu acho que o que acaba com as finanças públicas, por exemplo, é o sistema tributário, que privilegia tributar pobre ao invés de tributar renda e patrimônio. Tributa o consumo e não tributa o patrimônio. Hoje, por exemplo, antes de voltar para a aula, vamos dizer assim, já está na aula de todo modo, né? Há muitos estudos da Associação Nacional dos Procuradores da Fazenda, dos auditores fiscais, que colocam o seguinte: se houvesse uma reforma tributária, e essa reforma tributária, por exemplo, em termos de mobilização popular, em termos de avanço, só é possível nas atuais formas políticas. Numa monarquia não seria possível. Se houvesse uma reforma, uma mobilização no sentido de colocar uma reforma tributária, que há projetos tramitando nesse sentido, hoje, se uma reforma tributária que passasse a tributar renda e patrimônio e deixasse de tributar o consumo fosse feita, ou seja, se já tinha que não é tributado passasse a ser tributado, iate passasse a ser tributado, helicóptero passasse a ser tributado, grandes fortunas, que Biden está defendendo isso agora, passasse a ser tributado, lucros e dividendos passassem a ser tributados, o que aconteceria? Nós, meros mortais, pagaríamos menos impostos e a arrecadação do Estado aumentaria e teria, consequência, mais recursos para gastar com serviços públicos essenciais, como saúde, educação, etc. e tal. Ou seja, uma reforma tributária que diminua nossos impostos, na medida em que passa a cobrar impostos dos mais ricos, ou impostos que se recaem sobre a renda, sobre o patrimônio, faz com que as receitas do Estado aumentem e, a partir daí, seja possível investir em serviços públicos de qualidade. Certo? Então, tá aí. O que acontece é o seguinte: 40% do que a União arrecada vai para pagar dívida. Dívida externa, credores à dívida. 40%. Isso é, na minha opinião, corrupção institucionalizada. Tudo do que nós pagamos, 40%, quase metade do que nós pagamos hoje, em tributo, no que o orçamento geral da União arrecada, é voltado para pagar credores da dívida. Uma dívida que, se for feita uma auditoria, vai ver que ela, em boa parte, não existe, como Vargas fez na década de 30. O nome disso é dinheiro público indo para o dreno do mercado financeiro. Isso é corrupção institucionalizada. Tá entendendo? Isso é algo que é feito assim, à luz do dia. Enfim, vamos lá, gente. Ainda deu 10 horas, né? Sufrágio. Bom, sufrágio é voto, certo? Valeu, Iago. Viu? Tô às horas, tô aí sempre. Eu falei sobre isso na UEG, gente. Eu fui palestrar, Iago tava lá, né? O rapaz ali, Iago, ali é um ambiente hostil, viu? Não sei. Acabou que eu fui super bem acolhido, houve um feedback fantástico, mas ali você também estava lá, né? A gente estava no miolo do agronegócio, viu? Ali no miolo do agronegócio. Vocês percebem que, não sei se Iago lembra, mas a professora que dividiu mesa comigo, ela tem um mestrado no agronegócio, é doutoranda na área do agronegócio. A gente está ali. Quem assistiu Big Brother era o povo daqueles dois lá, né? Quem assistiu Big Brother, dos Bastião, né? Enfim, eu fui naquele momento já prevendo que algo podia, assim, já tive espaços como aquele, mas acabou que o retorno foi maravilhoso, né? Pelo contrário, as pessoas gostaram muito. Sufrágio é voto. O sufrágio existe também nos instrumentos da democracia semidireta, né? Plebiscito ou referendo, que nós vimos na aula passada. Emília, obrigado pela gentileza, querida. Obrigado, fico muito feliz. Esse retorno é importante, gente, porque às vezes é tão cansativo, às vezes, sabe?
enfim, nesse contexto, é difícil a gente fazer as coisas quando tem 420 mil pessoas mortas, né? Na semana passada mesmo, um amigo morreu. O presidente do Alecrim, Bira, que era amigo, era filho, era pai de um amigo meu da faculdade que morreu num acidente de carro. E a partir de então a gente ficou muito próximo a ele, da família, muito próximo mesmo, né? Ele fala que nós viramos os filhos dele. E acabou que ele faleceu, né? Isso, para mim, pessoalmente, foi um negócio muito... Eu confesso a vocês que ainda estou me recuperando, que era uma pessoa muito querida, muito próxima. Eu agradeço as palavras gentis, Emília, agradeço também as palavras gentis de Guilherme, porque é isso que dá alguma força para a gente. Eu fico realmente tocado e emocionado, viu, galera? Realmente, obrigado mesmo. Mas vamos, temos 2 slides só, já passamos do tempo. Voto, ele existe também para os instrumentos da democracia direta, plebiscito e referendo. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Iago. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Eu fico realmente feliz e tocado. Alguns aspectos do sufrágio, né? Universalidade do direito, certo? O voto é universal. Basta vocês... com certeza. O Bira era do Alecrim, mas a gente tem essa relação republicana. Tinha, né? Infelizmente não tem mais. Então... O voto, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Está lá, voto como cláusula pétrea, vocês vão estudar isso. Eu sei, Iago, é também algo que me aflige muito. Né? Esse tempo reduzido me aflige demais. É uma cláusula pétrea, certo? O voto... cláusula, botei cláusula, mas é cláusula, viu? Vocês vão aprender isso com a professora Bruna em Direito Constitucional. É uma cláusula pétrea, o voto secreto universal periódico direto, artigo 6º, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Nós temos o direito de votar e ser votado, obviamente, seu exercício é periódico e secreto, e nós temos algumas limitações ao sufrágio universal, ao voto universal, que não implicam a sua negação. A primeira delas é a nacionalidade, a cidadania, né? O vínculo político e jurídico com o Estado, né? A aptidão que o Estado lhe dá para influenciar nas decisões coletivas e políticas. Né? Você, para votar e ser votado, você precisa de cidadania. Se você morar na França e não for cidadão francês ou cidadã francesa, por exemplo, você não pode votar ou ser votado. Se houver um francês ou uma francesa que mora no Brasil, se ele não tiver cidadania brasileira, ele não poderá ser votado. Idade, 16 anos no Brasil, né? Condenação criminal transitada em julgado, você não pode votar e ser votado enquanto durar os efeitos da condenação. Cumprimento de serviços limitados, conscritos, aqueles que estão prestando serviço limitado também têm limitações ao voto, e grau de instrução. No Brasil, até 1988, analfabetos não podiam votar nem ser votados. Hoje, analfabetos podem votar, mas não podem ser candidatos. Tem uma amiga minha, professora da UEG, que ela faz uma discussão interessante. Até 1988, hoje, boa parte da população negra era analfabeta. As condicionantes históricas disso nós já estudamos nas aulas passadas. Então, isso significa o seguinte, que a população negra, efetivamente, essa minha amiga, Rayane, ela é professora da Universidade Estadual de Goiás, ela é doutoranda na UNB, na Universidade de Brasília hoje, fez mestrado na UFRN. A pesquisa dela é sobre isso. Ela fala, se a maioria da população negra é analfabeta e a maioria da população analfabeta só pôde votar a partir de 1988, isso quer dizer que, do ponto de vista institucional, o Estado brasileiro só reconheceu o direito de votar aos negros e negras a partir de 1988. Efetivamente. Restrições históricas ao sufrágio no Estado de Direito na República. Há restrições de gênero e há restrições de raça e há restrições de classe ou de renda. A Constituição do Império, por exemplo, havia o voto censitário, né? Você, por meio da comprovação de renda, só podia votar quem comprovasse determinada renda, ou seja, excluía a absoluta maioria pobre da população, certo? Então, a gente vê uma perspectiva que o Estado, onde há a defesa da propriedade, é o voto censitário e liberalismo. Vejam só, gente, o voto censitário limita o voto à renda, certo? E por que faz isso? Tem um livro, Antifederalistas, que são os discursos da Convenção da Filadélfia, que
que aprovou a primeira Constituição dos Estados Unidos, no final do século XVIII, né? James Madison, Thomas Jefferson, John Adams, são os chamados pais fundadores. John Adams, Founding Fathers. E esses caras, eles estavam votando a Constituição norte-americana, eles falavam, olha, nós somos proprietários de escravos. Nós somos proprietários de escravos. A maioria não tem escravos. Se a maioria se juntar, lasca com a gente. Nós somos proprietários de terras, proprietários de escravo. A maioria não tem terra e a maioria quer deixar de ser escravo. Nós precisamos criar mecanismos institucionais para nos proteger enquanto minoria. Então, historicamente, a proteção para os direitos da minoria vem daí. Historicamente. Os proprietários de escravos e de terras, uma minoria se protegendo contra a maioria da população, que na época seria nós que estamos aqui. Certamente não faremos parte desse segmento. Então, nós somos uma minoria proprietária e precisamos proteger a nossa propriedade contra a maioria absoluta que não tem nada. Nós somos 1% e temos 99%. Os outros 99% têm 1%. Se esse povo se juntar, eles tomam os nossos 99%. Então, nós somos uma minoria que precisa ser protegida. Com o passar dos séculos, esse conceito foi reformulado historicamente a partir da mobilização da classe trabalhadora das pessoas. Mas, historicamente, é esse o conceito. Proteção à minoria proprietária. E como é que eles fazem isso? Voto censitário. Se eu falo que só pode votar rico, eu tiro da discussão política 90% da população. Tá aí. Veja um documentário Requiem para o Sonho Americano, de Chomsky. Eu vou botar aqui o link também. Chomsky. Noam Chomsky é um linguista norte-americano, um dos principais intelectuais vivos hoje. Vou colocar o link depois da aula. Ele fala isso logo no comecinho. Botei Requiem, né? Mas é Requiem. Requiem é a canção para o leito de morte, né? Requiem para não sei o quê. Então, vamos lá. Então, veja, a extensão do voto aos negros e mulheres não veio de mão beijada. Nos Estados Unidos, mulheres só puderam votar em 1920, depois de muita mobilização popular, depois de fábricas queimadas com mulheres dentro em Chicago. Só a partir de muita mobilização que foi possível que mulheres votassem. Os negros norte-americanos, isso foi dito anteriormente, só puderam votar a partir de 1965, depois de muita mobilização. No Brasil, o voto das mulheres veio em 24 de fevereiro de 1932, o primeiro voto eleitoral, que eventualmente é o meu aniversário, né? Não de 32, obviamente, não sou tão velho assim. Na Suíça, os votos, as mulheres só puderam votar em 1972, gente. Há 50 anos, na Suíça. A Constituição de 1934, no Brasil, passou a prever o voto dos negros, das mulheres e o fim de todas as restrições de renda. Até então, o voto era censitário. Sufrágio universal valeu, Rivelino, exatamente, é conquista popular. Não foi dado de mão beijada. Foi fruto de muita luta, muito sangue, muita gente morrendo. E, para finalizar, elegibilidade e inelegibilidade. Para você ser eleito, ou ser elegível, há muitas condicionantes. Cidadania, que nós já falamos, exatamente, Mossoró. Mossoró vanguarda, viu? Condições de elegibilidade. Certo? Cidadania, nós já falamos anteriormente, pleno gozo dos direitos políticos, né? Você perde os direitos políticos quando você tem uma condenação criminal transitada em julgado. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, você está registrado eleitoralmente naquele domicílio onde vai haver o pleito eleitoral. Filiação partidária, é necessário você estar no partido para poder ser eleito. Idade mínima, né? Por exemplo, vereador, 18 anos, prefeito, você pode ser prefeito a partir dos 21 anos, presidente da República, senador, a partir dos 35 anos. Então, há alguns cargos que têm uma idade mínima, certo? Já você é inelegível quando falta você a capacidade eleitoral passiva ou falta a capacidade de ser votado. Nós temos aqui a inelegibilidade absoluta, que é o impedimento para a disputa de qualquer cargo eletivo, analfabeto,
condenação criminal em trânsito em julgado, condenação por ato de improbidade administrativa, que você perde direitos políticos por tantos anos, etc. e tal, e a inelegibilidade relativa, né? Impedimento para a disputa de cargo específico. Por exemplo, entra a questão da desincompatibilização. Se você é servidor público no município, você precisa se desincompatibilizar desse cargo, sair desse cargo, alguns meses antes do processo eleitoral. Ou seja, se você continuar como servidor público do município de Açu, por exemplo, e você 6 meses antes não sair do cargo, você não pode disputar o cargo de vereador em Açu. Você pode disputar o cargo de vereador em Alto do Rodrigues, que é do lado. Ou, se você for 1 hora em direção ao litoral norte, você pode disputar o cargo de vereador em Macau. Mas em Açu você não pode. Em Açu você não pode porque você não se desincompatibilizou. E você, sendo servidor público em Açu, você precisa. Isso acontece com outros cargos também. Por exemplo, o prefeito que vai disputar, Carlos Eduardo, né, que tentou disputar o governo e teve que sair da prefeitura. Ele se desincompatibilizou. Gente, passamos 13 minutos. Peço desculpa a vocês. Agradeço demais a gentileza e a paciência. A gente passa 13 minutos, mas eu percebo que ninguém sai. Isso me deixa muito feliz. Isso mostra que nossas aulas são ricas a ponto de nós fazermos conversas e trocarmos uma ideia o suficiente para aprender as pessoas. Isso me deixa particularmente muito feliz e satisfeito, mas sei que vocês têm suas obrigações também, sei que vocês têm os seus afazeres e não quero atrapalhá-los e atrapalhá-las. Então, gente, não, eu nunca me candidatei, não. Então, gente, agradeço demais a gentileza e a paciência. Passamos, hoje acho que foi o recorde de passar do tempo. Então, vamos cuidar da vida de vocês. Já tomei tempo demais de vocês. E a gente fica por aqui hoje. Próxima aula será a última aula com conteúdo. Daqui a 2 aulas teremos nossa revisão. E daqui a 3 semanas, prova. Certo? A questão é do domicílio eleitoral, viu, Emília? Domicílio eleitoral. Ele pode ter domicílio eleitoral num município e morar no outro, viu? Domicílio civil é diferente do domicílio eleitoral. Por exemplo, tem gente que mora em São Paulo e tem o domicílio eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Aí vem votar, por exemplo. Ou você pode ter o domicílio eleitoral em Parelhas, mas você morar ali do lado, em Caicó. Aí quando você vai votar, você mora em Parelhas. Então, onde o prefeito mora como pessoa física é diferente. O domicílio dele enquanto pessoa física é diferente, tá? Viu, gente? Valeu, obrigado. Um abraço a todos e todas. Tenham uma ótima semana. Até.